Gênesis capítulo 22, Genesis chapter 22, a partir do verso de número 7. starting on verse 7 tonight. Eu quero pregar nessa noite a I want mensagem to preach a message tonight que tem o tema: quem é este? that is the message of the theme, who is this? Diga comigo, quem é este? Who is this? Gênesis 22, 7 diz assim: This says the word. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Amém? Amen. Eu queria que você dissesse comigo I would like for you to say with me apenas essa última frase que eu this last disse. verse. E Deus proverá para si God will o provide for cordeiro himself the para lamb o for a holocausto. burnt offering. Então vamos dizer todos juntos, 1, 2, Let's 3. say it together. E Deus. Agora vire para o seu vizinho Turn to your neighbors e diga: and Deus tell them God já proveu has already provided. o holocausto. Tome seu assento. You may be seated. Como eu disse, As I've stated, o tema da minha mensagem é: quem é este? the theme of this message is, who is this? Só existem dois sacrifícios vivos There are only two living nas sacrifices Escrituras. in the scriptures. Dois. Two. A Bíblia, ela é um livro cheio de sacrifícios. The Bible is a book full of sacrifices. Desde Gênesis até Apocalipse. From Genesis to Revelation, A redenção, ela sempre exigiu redemption has always required sangue, blood, entrega surrender, e altar. and an altar. Para que houvesse redenção, So to have a redemption, era necessário haver sangue, it was necessary for there to be blood, entrega surrender, e altar. and an altar. Porém, quando falamos de sacrifício vivo, However, when we speak of a living sacrifice, vivo, a living sacrifice, a Escritura, ela é extremamente the scriptures seletiva. are extremely selective Porque não existem muitos because there sacrifícios are vivos. not many. Não são sacrifícios simbólicos. There are not many symbolic. Não são substituíveis. They are not replaceable. As Escrituras nos revelam que existem apenas The scriptures reveal dois to us sacrifícios that vivos there da are only Bíblia. two living sacrifices in the Bible. E quando nós compreendemos isso, And when we understand this, e compreender isso muda completely comprehend it, completamente a nossa visão our vision de changes culto a Deus. of worship to the Lord. Porque Deus, ele diz que nós temos que oferecer um sacrifício vivo a Ele. Because the word says that we must give a living sacrifice. E um That is our sacrifício true vivo, worship. ele exige sacrifício. And a true sacrifice requires a sacrifice. Ele exige esforço. Surrender and Ele effort. exige a participação mútua. The mutual E participation. compreender isso And to understand this, muda completamente it changes a completely nossa visão também. our view as well, Não apenas de culto, not just of service, mas a nossa visão a respeito do cristianismo. but of Christianity. Então, se existem apenas dois sacrifícios, And if there are only two sacrifices, é porque existe motivo sobre isso. it is because there is a motive. Se existem apenas dois If sacrifícios, there are only two é sacrifices, porque nesses dois it is sacrifícios because que in these houveram, two sacrifices aconteceram a redenção there was redemption e a entrega. and surrender. O primeiro sacrifício vivo, The first living sacrifice, lembre-se, apenas dois houveram. remember two. O primeiro sacrifício vivo que houve The first was é o sacrifício de Isaque no monte chamado Monte Moriá. Isaac on Mount Moriah. É o primeiro It sacrifício was the vivo. first living Abraão sacrifice. recebe uma ordem que fere a lógica. Abraham receives a command that wounds Abraão logic, recebe uma ordem que fere a emoção. a command that wounds emotion, E Abraão recebe uma ordem que fere o coração do homem. and that wounds the heart of man. A ordem de Deus The para command
Abraão era: of God to Isaac or Abraão, Abraham was, leva o teu filho, Abraham, take your son, teu único filho, your only son Isaac, o filho da tua promessa, the son of your leva promise, Isaque, bring Isaac, esse a quem amas, whom you love, e oferece-o em holocausto. and offer him as a burnt Em offering. outras palavras, oferece-o a mim In other words, offer him to me em sacrifício in sacrifice no monte on the mountain que eu te mostrarei. that I will show you. Por isso Abraão, ele é chamado de o pai da fé. And so Abraham is called the father of the faith. Porque primeiro Deus pede a ele algo que ninguém poderia pedir para ninguém, mas Deus pede a Abraão. God asks of Abraham this. Sabendo no coração de Deus, que conhecia o coração de Abraão, Knowing that he knew Abraham's heart, Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo. he knew that Abraham would obey him. E por conhecer a obediência de Abraão, And noticing his obedience, Deus disse a ele: você vai para um lugar, he said, you are going você vai somewhere, subir a um monte but you will go up the que mountain eu ainda vou te that mostrar. I will still yet to show you. Então o cenário é esse: And so the scene is this. Abraão e seu filho Isaque Abraham and his son sobem ao Isaac Monte Moriá, goes up the mountain que eu poderia Moriah, dizer que é um monte vivo, which is a mountain that is alive, o monte da consciência, the mountain of o conscience, monte da restauração, of o restoration, monte da regeneração, of o monte regeneration, da promessa, of promise, o monte da fé. of faith. E Isaque sobe ao Monte Moriá, And Isaac goes up Mount mas ele Moriah. não sobe morto, He doesn't come up the ele mountain sobe dead, vivo. but alive. E se ele está vivo, And if he is alive, ele sobe consciente. he went up there E não consciously, apenas sobe vivo e consciente, and not just alive or merely mas ele conscious, sobe carregando consigo but he is carrying with him a lenha do seu próprio the sacrifício. wood of his own sacrifice. E agora Isaque, ele é amarrado, And so Isaac is now tied, e o cutelo é levado junto com ele, and the knife is lifted. porque não tinha como sacrificar alguma coisa ou alguém Because there's no way to sacrifice se não someone houvesse cutelo. if there was no Então wood. Isaque, ele é amarrado, And so he is tied, e o cutelo agora é levantado. and then the staff is now now the knife is now rose. Tudo está preparado. Everything is prepared. Mas no último instante, And now, no último momento, at the last moment, Deus, God, o próprio Deus, God ele himself intervém e diz para Abraão: intervenes and says, Abraão, não faça mal ao menino, do not do any harm to this boy, porque ali Because está there o cordeiro. is the ram. E agora surge uma pergunta teológica e profunda. And now there is a question that surges here that is deep in theology. E a pergunta é: o And the sacrifício question is, era vivo? was the sacrifice living? Sim, Yes, o sacrifício era it vivo. was living. Mas por que Isaque não foi sacrificado? But why was Isaac not sacrificed? Porque o sacrifício, Because the sacrifice, ele não apenas precisava ser vivo, it didn't merely need to be alive, mas era necessário ser vivo but alive e santo. and holy. Isaque estava vivo, Isaac was living, Isaque era vivo, he was alive, mas ele não era santo o suficiente. but he was not holy Ele não era sufficiently. santo no sentido absoluto He wasn't da absolutely holy proposta de Deus from the purpose of para God trazer perdão, to bring para haver forgiveness, sacrifício necessário this para que sacrifice eu e você hoje for you and pudéssemos estar aqui celebrando to be essa here noite, celebrating tonight, essa data, this day, nesse culto, in this service, aquele que vive the one para that todo lives sempre. forever. Isaac, ele era humano, And so Isaac, he was human. então por ser humano, And so for a ele human, precisava ser poupado. he needed to be spared. O cordeiro, existe algo aqui entre o menino e o sacrifício. There was a difference between the young boy and the O sacrifice. cordeiro substituiu Isaac, Or the ram substituted mas o Isaac. sacrifício do cordeiro ou do But carneiro the sacrifice of this ram deixa uma mensagem bem
clara. leaves a clear message. Animais não resolvem definitivamente Do not need o to, problema do pecado. cannot resolve the Eu vou problem of repetir sin. para você entender bem I'll repeat this profundamente. again. Animais Animals não resolvem definitivamente cannot resolve o problema definitely the do problem pecado. of E sin. então Deus, sabendo disso, And so God, knowing this, e então por que não pode ser um sacrifício vivo knowing apenas? that they could not be truly a living Porque a Bíblia é sacrifice, clara. because the Bible is clear. Ela diz que animais It says that animals não podem ser sacrifício vivo. cannot be a living A Bíblia é sacrifice. clara quando ela diz que The Bible is clear when anjos, it says eles angels não podem ser sacrifício vivo. cannot be a living A sacrifice. Bíblia é The clara Bible is clear nessa atitude de o próprio Deus intervir Abraão de sacrificar o próprio filho. from God stopping Abraham to sacrifice Quando a his Bíblia son. diz que sacrifícios de homens comuns That common men, their não sacrifices podem ser sacrifício vivo. cannot be considered a Em living outras palavras, sacrifice. Deus estava mandando uma mensagem para And nós. so he's sending us a message. Porque nenhuma criatura humana, No creation, nenhuma human creation, criatura criada nothing that was que created fora criada por Deus by God pode oferecer redenção plena. can offer complete Nenhum redemption. ser limitado No limited pode being pagar o preço eterno do pecado. can pay the eternal price of sin. E aí então, meus amados, And so, surge uma grande pergunta, the great question arises, que essa pergunta ela ecoa nos nossos ouvidos and até this hoje. question echoes in our ears today. Então, porventura, existe And so, by chance, is there um outro sacrifício que é vivo? another living sacrifice? Porventura, existe um Is outro there sacrifício? Perhaps another sacrifice. E aí é onde entra a palavra de Deus And we see here in the Word of para nos God responder a esta e a tantas perguntas. answering this question for O us. Evangelho de João, ele responde a esta pergunta. The Gospel of John answers this Quando question. João diz, When John says, a pergunta, respondendo a pergunta da humanidade, answering this question for us, haveria porventura will there be outro sacrifício? another sacrifice? João responde, John e o responds, verbo se fez carne and the Word became e habitou flesh entre nós, and dwelt among e us. vimos a sua And glória we beheld his como a glory glória do as the glory, unigênito as do the only Pai. begotten of the Porque quem Father. viu a Cristo, Because who has seen viu a Christ glória do Pai. has seen the glory Quem of the viu a Father. Cristo, Whoever saw Christ viu o próprio Pai. saw the Father E aqui himself. está o segundo And here sacrifício is the second vivo. living sacrifice. Jesus não foi levado ao altar inconscientemente, Jesus was not taken to the cross mas ele caminhou unconsciously, para a cruz but he went to the cross sabendo exatamente o que ele estava indo fazer. knowing exactly what he was going to do. Jesus, ele não foi vítima do sistema romano He was not a victim necessarily of the Roman e foi system obrigado a ser sacrificado por causa de uma política that de was pessoas. obligated to be sacrificed on the Jesus cross não because of foi any politics. vítima de um sistema corrompido, He was not a victim of a corrupt mas system. Jesus, ele foi uma oferta voluntária But he was a por causa da voluntary minha e da sua offering vida. because of mine and your life. E a pergunta agora não é And mais, now the question is no longer, a pergunta deixa de ser it stops being se o sacrifício é vivo. whether if the sacrifice is living or A not. pergunta agora ela muda de teor. It changes now. A pergunta agora ela muda de lugar. It changes places. A pergunta agora ela muda de posição. It changes position. E a pressão vai And aumentando. the pressure is now A gained. pergunta é essa. And the question is E o this. sacrifício? And the E o sacrifice. sacrifício? What about the sacrifice? Ele é vivo? Is it living? Então uma outra pergunta agora surge. And so the question now Uma outra comes. pergunta bate. Another question now Ecoa knocks and há echoes. séculos the e há centuries milênios. and millennials. E as escrituras, And the elas scriptures testumuam isso. is a testimony Sim, to o this. sacrifício ele é vivo If the sacrifice e o is living, sacrifício ele é digno. or if it is worthy. Por que que ele é vivo? Why is it Porque worthy? Cristo não estava morto Christ ainda. was not Por que que dead. ele é vivo? Why was Porque it ele não living? estava Because he inconsciente. was not E por que unconscious, que ele é unconscious. válido? Why is it Porque valid? ele é
santo. Because he is holy. Existe uma pergunta que vem ecoando, There's a question that que vem echoes, ressoando that comes now de echoing from gerações a generation gerações. to generation. E as escrituras vêm testemunhando esta pergunta. And the scriptures testify to Sim, this o question. sacrifício de Jesus, ele é real. If his sacrifice was O real, sacrifício de Jesus, ele foi e ele é válido. Jesus' sacrifice was valid. Porque primeiro ele é vivo, Because first it was living, e segundo porque ele é santo. and second it was Paulo holy. declara em 2 Coríntios 5:21 Paul declares in 2 que ele Corinthians não cometeu 5:21 pecado. that he committed no Então, se sin. ele não cometeu pecado, And so if he did not commit ele é no santo. sin, he is holy. 1 Pedro 2:22 afirma: 1 Peter 2:22 nele affirms, não houve pecado algum. in him there was Então, no se sin. nele não houve And pecado, so if in him o was no sacrifício é sin, válido. the sacrifice was João valid. também testemunha John also no capítulo testifies 6, no verso in John 69, 6:69. quando João declara para He Cristo, declares to the Christ, ele diz: he says, tu és o santo de Deus. you are the Holy One of God. E se não bastasse, And if that wasn't enough, o autor de Hebreus the declara author of Hebrews no declares capítulo 4, verso in 15, chapter 4 of em 15, tudo ele foi tentado, he was tempted in all things, mas sem yet pecado. without sin. Então o sacrifício, And so the ele é sacrifice, vivo it was alive e ele é válido. and valid. O sacrifício, ele é vivo Was alive e ele é verdadeiro. and true. Porque o meu Cristo, ele Because está my vivo. Christ, he is E alive. porque o meu Cristo, ele é Because ordenado he is alive. por Deus para pagar um preço And he is sent que from the ninguém Father mais poderia to pay a pagar. price that no one else could pay. Agora você sabe o que eu acho And interessante? you know what I find interesting? Que em meio a tantas, That in the midst em of meio a tantos que ainda ouviram essa mensagem all of those that heard this message e não creram nessa and mensagem, have not believed this message, e porque não creram na mensagem, and because they did not believe alguém que ouviu essa mensagem ao longo do tempo, along the years, não apenas nesse ano, not just this year, não apenas há 10 anos atrás, or 10 years ago, mas desde quando isso aconteceu. but since this had happened, Entenda-me bem, and porque understand well, talvez alguém que ouviu essa mensagem algum tempo, alguma hora, because if someone has heard this message, the e não gospel, acreditou, não creu na and has na not believed mensagem, in this gospel, alguém poderia dizer, somebody could say, sabe de uma coisa? you know something, Esses argumentos aí não valem. these arguments are Esses not valid. argumentos que você me trouxe de Paulo, These arguments of Paul, de Pedro, of Peter, de João, of John, não vale. they are not Esses valid. argumentos que você me mostrou não representam nada para They mim. not represent anything for Por que me. que não representam? And why? Porque esses argumentos, Because these arguments esses aí que você me disse que argumentaram a respeito dele, that they argumented on his behalf, eles jogam no mesmo time dele. they are on his team. Todos eles defendem Jesus. All of them defend Jesus. Todos eles conheciam a Jesus. All of them knew Jesus. Alguns eram amigos, Some were friends, outros eram discípulos some were disciples, e outros o seguiam. and they followed him. E aí, se você me permite nessa noite, And then if you ask eu tonight, quero chamar aqui a minha mensagem I want to call this message para mostrar para você algumas testemunhas, and show you many para testimonies fortalecer o seu entendimento e a compreensão desta palavra to verdadeira. fortify this true Que understanding of pensa this que word. os argumentos de Pedro, Paulo e João e até do livro de Hebreus That think that the book of Hebrews or the não arguments of representam Peter, nada Paul porque eles estavam don't do lado de represent a thing Jesus. because they were beside Deixa eu Jesus trazer the para você whole aqui time. agora Let me bring to you testemunhas que não têm witnesses that como alguém dizer no que, one can be able to que say eles estavam do lado de Jesus. that they were on Jesus' O primeiro team or by his É side. de Judas Iscariotes. The first is Judas Em Mateus Iscariot. capítulo 27, In Matthew 27, verso 3 declara verse 3, it declares palavras de Judas. the words of Judas. Ele disse: It said, he said, pequei, I have sinned, traí I've betrayed sangue inocente. innocent blood, Reconheceu que recognizing Jesus era that Jesus was sacrifício vivo a e sacrifice that was sacrifício alive santo. and holy. Segundo, Second, a mulher de Pilatos, Pilate's wife, Cláudia Prócula, Claudia Procula, ela disse: she says, tive um sonho I had a dream e sofri muito and suffered so much por causa do sangue desse justo. because of the blood of this Cláudia righteous man. declarou: Claudia o declares sacrifício era vivo that the e o sacrifice was sacrifício living era santo. and holy. Ponto
Pôncio Pilatos, And now, autoridade Pilate, romana, the Roman authority, ele declara, he declares ele lava as mãos that e he afirma: washes his hands and declares, sou inocente I am innocent do sangue desse of justo. the blood of this just Pôncio man. Pilatos estava declarando: And so Pilate was o declaring sacrifício é vivo that the e o sacrifice was living sacrifício é santo. and holy. Na cruz do Calvário, On the cross of Calvary, ladrão condenado à morte, a condemned thief olha para o outro looks to another e o outro and diz: says, esse aí this man nenhum mal me fez. has done nothing wrong. Eles estavam declarando: And they were o declaring sacrifício de the Jesus, sacrifice ele é of vivo Jesus was e alive ele é santo. and holy. Finalmente, And finally, o centurião romano ele declara: the Roman centurion, he verdadeiramente declares truly, este era this was o Filho de and is Deus. the Son of God. Então não tem como ninguém And so there is no way questionar anyone can question e duvidar and doubt do sacrifício de Jesus. the sacrifice of Jesus. Se nós estamos aqui nesse culto nessa noite, If we are here in this service, deixa eu chocar algumas pessoas. let me shock a couple people Nós tonight. não estamos para celebrar uma data festiva We're not here to celebrate a festive date que não foi declarada pelas Sagradas that was Escrituras, declared by the Bible itself, mas que nós a assumimos but we assume, como geração, como pessoas, como povos. like people, Mas nós viemos aqui nessa we noite came here a tonight celebrar to celebrate aquele sacrifício the sacrifice que é vivo that is e alive que é santo. and holy. Para celebrar aquele sacrifício And to celebrate this que perdoou sacrifice os meus pecados forgave my e perdoou sins as suas and culpas também. forgave E yours para as celebrar well. nesta And noite to celebrate aquele tonight que era vivo one that was e alive aquele que ainda and está that is the vivo living God. e permanecerá And he remains vivo alive eternamente. eternally. Então, meus amados, And so, beloved, eu só posso chegar a uma I conclusão can come to one conclusion na minha only mensagem nesta noite. in my message tonight. O sacrifício de Jesus, The sacrifice of Christ, primeiro, ele é vivo. it was a living. O sacrifício de The Jesus, sacrifice of Christ ele é santo. is holy. E terceiro, And third, o sacrifício de the Jesus, ele é sacrifice of perfeito. Christ is perfect. Lembra que eu disse Do you remember when I said no início da mensagem the que beginning of this message só existem dois sacrifícios vivos na Bíblia? that there are only two living sacrifices in the Bible? O primeiro é o sacrifício de Isaac. The first is Isaac, E o sacrifício de Isaac, and it points ele aponta para Cristo. to Christ, Porque Jesus cumpre because Jesus fulfills aquilo que Isaac what Isaac estava simbolizando. only symbolized. Mas Isaac, But Isaac ele foi poupado. was spared. Mas Jesus, Jesus ele não foi poupado. was not. Por isso o sacrifício de Jesus é válido. And so that is why his sacrifice is valid. Ele desceu do monte. Isaac came down from the mountain, Diferente de Isaac, and different from Jesus, ele permaneceu na cruz. Jesus remained on the cross. Porque só um sacrifício vivo, Because only a living porque só um sacrifice, sacrifício santo only a holy sacrifice poderia nos redimir could dos redeem nossos us pecados. from our sins. E eu Amen. concluo nessa hora And I conclude dizendo para vocês, telling you, Romanos capítulo de número 12, Romans 12, verso 1. verse 1. Paulo disse assim: Paul writes, rogo-vos, pois, irmãos, I beseech you, que apresenteis brethren, that you os present vossos yourselves, corpos your bodies as a living como sacrifício vivo, sacrifice, santo holy e and agradável acceptable to God. a Deus. Eu vou repetir esse I'm versículo going to repeat this para verse ficar frisado na sua mente so e no it seu can be coração. freezed in your mind and in your heart. Paulo disse: Paul wrote, amados beloved, irmãos, brethren, apresentei os vossos corpos present your bodies como as sacrifícios a living vivo, sacrifice, santo holy e agradável. and acceptable to God. Então agora nós entendemos And so now we understand o peso desse texto de Paulo, the weight of this text from Paul,
que está nos mostrando hoje that is showing us que só podemos ser sacrifício vivo that we can only be true living porque sacrifices Ele foi o Because He sacrifício was- vivo primeiro. first. Porque sem a cruz Because without the cross, não há altar. there is no altar. Porque sem o sangue Without the blood, não há redenção. there is no redemption. Porque sem santidade Without holiness, não há aceitação. there is no acceptance. Por isso eu quero afirmar And so nessa I want to noite. affirm and declare. E antes de afirmar isso, And before eu quero affirming convidar você a this, ficar de pé I want comigo, you to stand with me porque nós vamos louvá-lo nessa because we're noite com going to eles. worship Him tonight. E a minha afirmação nessa noite My é: declaration and affirmation tonight: o sacrifício ele é santo, the sacrifice is holy, o sacrifício é suficiente sufficient, e o sacrifício and His sacrifice único.